não estará, nosso tema não estará em Efésios, não será uma exposição de Efésios. Domingo que vem voltaremos a expor a carta aos Efésios. Hoje vamos tratar o coração de Cristo. O nosso texto 4, versículo 14 e 15 e Hebreus 5, 2. Vamos ficar em pé para ler todos juntos. Vamos lá? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. 5:2. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Até aqui podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, na maioria das vezes, numa cidade como a nossa, pequena, do interior, um jovem cresce, amadurece, sai em busca de novos ares, de escolas, faculdades, e lá, nessa faculdade, na maioria das vezes, esse jovem tem vergonha de dizer de onde veio. Talvez pela forma como fala, talvez do jeito, ele se sente ali com vergonha. Conheci alguns. E por isso ele evita dizer de onde vem. Esse jovem cresce, faz a sua faculdade, se torna uma pessoa importante, quem sabe até presidente da República, mas sequer, tem gente que é assim, sequer menciona de onde veio, com vergonha de dizer de onde veio. Meus irmãos, alguns fazem essa trajetória. Você conhece alguém assim? Você já passou, já teve alguém na sua casa assim? Talvez um filho com vergonha de você, talvez um amigo com vergonha da sua amizade, alguém que foi e não voltou mais e sequer quer lembrar de você. Você já passou por isso? Meus irmãos, muitos acreditam que Jesus fez ou faz isso. Por quê? Porque Jesus foi embora, não é verdade? Subiu com o seu corpo e está agora sentado aonde? À destra do Pai. E aí, meus irmãos, será que Jesus foi e não se lembra de nós? Será que Ele pode nos consolar? Será que estamos sozinhos? Será que o momento em que Ele esteve na terra, esse foi o melhor momento do mundo? Porque tem gente que até fala, podia ter sido um dos apóstolos, eu podia ter sido um dos discípulos, porque eles viram Jesus, eu não vejo. Aquele foi o melhor momento. Esse não é, porque eu não o vejo. Será que nós podemos falar? Será que temos autorização da palavra de Deus para falar essas coisas? Será, meus irmãos, que Jesus nos abandonou a toda tristeza e nos deixou a sorte de um mundo caído? Será? Se você pensa assim, meu querido, tenho que lhe dizer, cuidado, isso é uma grande pedra de tropeço para a sua fé. Pensar que Jesus te abandonou, você não conseguir enxergá-lo, é ver um Jesus estranho. Achar que Jesus te abandonou é ter um Jesus que não tem compaixão de nós. Que Deus seria esse? Isso fará com que você crie uma ideia errada de Jesus. Achar que Jesus está muito distante, que Jesus nos abandonou, é ter um Jesus errado. E esse é o nosso resumo, meus irmãos. A mesma Bíblia que fala da exaltação de Cristo nos revela também o coração amoroso desse mesmo Cristo.
rapidamente, porque hoje é uma noite de festas, e tão rapidamente eu quero tratar da nossa declaração de fé. Olha o que Hebreus vai nos lembrar. Portanto, visto que temos o quê? Um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. A pergunta que eu faço hoje: você tem fé? Você tem fé? Você é um homem de fé, uma mulher de fé? Aliás, pastor, para eu poder responder tal pergunta, eu tenho que saber o que é fé. Meus irmãos, fé é conseguir enxergar a Cristo através das Sagradas Escrituras. Fé é conseguir colocar as palavras de Cristo em prática. Fé é andar da forma como Deus quer que você ande. Fé é conseguir agradar a Deus. Fé é andar da forma como Deus quer que você ande. Isso é fé. Se você diz que tem fé, mas anda distante de Deus, você não tem fé. Se você diz que tem fé, mas anda afundado no pecado, mas não ama as Escrituras, você não tem fé. Então a primeira coisa, para enxergarmos a Cristo e saber se Ele nos abandonou ou não, temos que entender que você precisa se apegar à fé. Se você diz que é cristão, como está aí em Hebreus, apegue com toda firmeza à fé. Se você ama Jesus, apegue-se a isso. Se você diz que ama Jesus, apegue-se a isso. Você crê que Cristo intercede por você todos os dias? Então perceba que a minha primeira pergunta, ela é muito importante, porque para responder essa segunda, você tem que ter fé. Você acredita que Jesus intercede todos os dias por você? Porque a resposta que você der a essa pergunta vai revelar que tipo de relacionamento você tem com o Filho de Deus. Então, o que nós precisamos saber, meus irmãos, olha aí, que nós temos fraquezas, e que as nossas fraquezas, a sua fraqueza é o palco da atenção de Cristo. De novo, a sua fraqueza é o palco da atenção de Cristo, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pastor, mas que fraquezas são essas? Que fraquezas? Temos que então perguntar ao contexto da carta aos Hebreus. Segundo Hebreus, nossas fraquezas são tanto as dificuldades do dia a dia, como os nossos pecados. Percebam, essa carta ela foi direcionada para as pessoas que estavam enfrentando perseguições, Vivinho. Paulo, essa carta foi direcionada para as pessoas que estavam enfrentando perseguições teológicas, doutrinárias e também físicas. Então, você tem tanto uma fraqueza, seja ela doutrinária, física, teológica, como também, que outra fraqueza o ser humano tem? O pecado. O pecado. Então, perceba que Jesus está atento para a sua fraqueza, tanto pecaminosa, como a sua fraqueza humana. Suas emoções. Não, você não consegue dominar as suas emoções. Isso pode ser sua fraqueza. Eu não sei o que será de mim amanhã. Isso vai se tornando um pecado, porque você vai ficando ansioso. E ansiedade é pecado, porque nós não confiamos em Deus. Nós não nos agarramos
a esse Deus. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que Cristo está de olho em todas as nossas dificuldades. Mas por que Ele estaria de olho? Porque, meus irmãos, Cristo tem um coração amoroso. Cristo tem um coração amoroso. Cristo tem um coração amoroso. Veja o que está aí, Hebreus 5:2. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que Ele próprio está sujeito à fraqueza. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que Ele tem a capacidade de se compadecer. Quantas vezes você teve essa capacidade de se compadecer? Aliás, quantas vezes você fugiu de se compadecer de alguém? Se fez escondido na multidão. Não quis, levantou todas as justificativas para não se compadecer daquele que precisava. Colocou a sua saúde, seu dinheiro, sua atenção, seus princípios, mas não quis se compadecer do próximo. Mas Jesus está dizendo, meus irmãos, que Ele se compadece. Ele se compadece. E como podemos entender que o Cristo se compadecendo de nós? Eu trouxe uma carta, quero lê-la para vocês. A carta de Greg Lucas, um policial que tem um filho com um problema. Olha esse relacionamento e veja que é mais ou menos assim. Então, a compaixão de Cristo tem que ser, meus irmãos, o combustível para você viver com o próprio Cristo. Conheça a história aqui do Greg Lucas. Greg Lucas é um policial americano e tem um filho com autismo. Grau elevadíssimo. Ele tem um filho autista e ele vai descrever então como ele lida com esse sofrimento que é para o resto da vida. Escute e aprenda como lidar com o seu problema olhando para o coração amoroso de Cristo. Olha o que ele vai dizer. Quase diariamente, fisicamente eu tenho que deter e segurar meu filho. É uma luta física para trocar a sua fralda e lhe dar banho. Ele é um rapaz de 20 anos. Muitas vezes, ao dar banho e trocar a sua fralda, eu sou chutado no rosto, esmurrado, arranhado e atingido por objetos voadores. Não é incomum terminar um banho com os lábios sangrando e com um novo rasgo na face. Jake, meu filho, é do tamanho de um pequeno homem e mais forte do que a maioria dos homens feitos. Leva pelo menos 2 pessoas para dar banho nele. Devo confessar que em muitas manhãs eu saio do quarto do Jake ferido e emocionalmente esgotado. Em muitas noites eu me encontro restringindo a violência de um garoto se debatendo. Ao envolvê-lo em meus braços contra sua própria vontade, gentilmente sussurrando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, não importa o que aconteça, Jake, eu te amo. A maioria das crianças se relacionam e tem a habilidade de demonstrar afeições recíprocas. Você sorri para ela, o que ela faz de volta? Sorri para você, não é verdade? Isso te motiva a sorrir mais, a se relacionar mais. Você mostra amor para ela e ela mostra de volta. Mas, não no caso do Jake, porque ele era autista. Mas o que acontece quando um filho não consegue comunicar amor ao pai? O que acontece quando um filho não consegue responder ao pai? Como você cuida de alguém que resiste o seu cuidado com violência e se opõe à sua própria presença, quando a sua presença é o bem para o seu filho? Como você faz isso? Como você faz isso? E ele pergunta, me diga. Isso acontece por anos. Tento abraçá-lo, tento amá-lo e sou esmurrado, esbofeteado. Veja, então, o que Greg Lucas faz. E é o que nós devemos fazer.
A dificuldade dele é a nossa, ele na dele e você com as suas dificuldades. E ele vai dizer e concluir a carta: a única maneira possível de fazer sentido nesse relacionamento é experimentá-lo através do verdadeiro amor incondicional de Jesus Cristo. A única maneira de fazer sentido em amar um filho autista de 20 anos que me esmurra enquanto eu quero amá-lo é através de Jesus Cristo. Por quê? Porque na rebeldia do meu filho em receber amor, em ser cuidado e dar banho, me é mostrado uma figura da cruz. A violência amorosa de apenas um lado revela uma visão embaçada da minha própria redenção, de como o Salvador crucificado, o Salvador espancado, ensanguentado, me envolve em seus braços, me subjuga com o seu amor e sussurra em meus ouvidos: eu te amo, eu te amo, eu te amo, Greg Lucas, não importa o que aconteça, eu te amo. E eu quero dizer hoje para você, não apenas um sussurro, mas um ribombar no seu ouvido. Não importa a sua situação, a sua circunstância, olhe para o coração daquele que te ama. Olha para o coração daquele que intercede por você. Veja Cristo, veja o seu amor. Então, olhe para o passado, olhe para os pecados que colocaram ele naquela cruz. Você é o filho autista que se debate quando Cristo vem perto de você. Você é o filho autista que se debate quando Cristo se aproxima de você. Você é o deficiente. Então olhe para o passado e veja Cristo te abraçando, todo ensanguentado, porque você é um pecador, te curando e te limpando e te arrumando todo. Mas pastor, Jesus Cristo é Deus. Deus tem um atributo, e um dos seus atributos é a ira, porque Deus odeia como foi dito hoje, o pecado. Como posso lidar com Deus que odeia o pecado? Como entender isso? Como eu tiro o atributo da ira? Como que eu posso entender isso? Meus irmãos, você tem que entender que aqueles que estão em Cristo encontram a compaixão divina através do próprio Filho de Deus. Há a ira, mas se você estiver em Cristo, você encontrou o atributo da compaixão. A ira recai sobre Cristo, não sobre você. Cristo é o guarda-chuva onde respinga o amor divino sobre você. A ira, ela é apaziguada em Cristo Jesus. A ira, ela é acalmada em Cristo Jesus, porque Cristo atrai a ira do Pai para que você possa sentir o amor da Trindade. Então, meus irmãos, a nossa relação é de um filho doente com câncer, sim, mas esse filho não é colocado para fora porque está doente. Somos tratados dia após dia, até que esse câncer chamado pecado seja totalmente expurgado de nós. Mas aonde que ele aprendeu isso? Aonde que ele aprendeu isso? Aonde Cristo aprendeu a ter compaixão? Pastor, veja, a compaixão de Cristo é o fruto da sua experiência humana. Ele precisou se vestir de homem para experimentar como homem. É o que o versículo 15 vai dizer. Mas sim, alguém como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha o verso 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Meus amados,
Cristo, quando esteve aqui, Ele não desperdiçou cruz alguma. Ele não abandonou dor nenhuma. Ele foi humilhado, Ele foi transpassado, Ele foi esbofeteado, Ele foi cuspido, Ele se colocou debaixo da lei que Ele mesmo criou. Ele foi humilhado. Ele sabe das dores que você passa. Ele sabe. E Ele é o único que pode se compadecer. Eu não posso. Eu não posso. Homem algum pode. Se algum político te prometeu alguma coisa, você já sabe que ele não pode. Então, meus irmãos, enquanto Cristo esteve aqui, Ele não desperdiçou cruz alguma, porque Ele quer, porque Ele tem você como um objetivo para ter a empatia, para se compadecer. No coração desse homem cheio de dor, meus irmãos, há um coração amoroso e cheio de afetos infinitamente maior do que qualquer dor que você possa ter. No coração desse homem que dói ao nos ver em pecado, há também infinitamente afetos esperando e aguardando por você. Enquanto, meus amados, Jesus estava naquela cruz, aliás, do momento que Ele nasceu, porque a gente acha que Jesus só sofreu na cruz, a gente acha isso, né? Mas desde o momento em que Jesus nasceu, Ricardo, até a morte dele, foi uma vida de sofrimento. Ele nasceu para ser humilhado, meus irmãos, e no ápice da dor de Cristo, enquanto Ele estava sendo ali, espetado, esvaía amor, compaixão de seu ser. Mas, pastor, estamos quase encerrando. Cristo está no céu. Muito legal isso que você está dizendo. Mas Cristo está no céu. Verdade, meus irmãos, Cristo está no céu. E olha o que Apocalipse ele diz: eu conheço as tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança. Cristo te conhece. Cristo te conhece como ninguém. É isso que Ele vai te dizer naquele dia em que você se encontrar com Ele. Ele te conhece. Mas como Ele te conhece? Como Ele te conhece? Meus irmãos, olha a promessa maravilhosa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas como, pastor? O corpo dele está à destra de Deus Pai, mas o seu Espírito está conosco. O seu Espírito está nos ouvindo. O seu Espírito está falando com você agora e dizendo que Ele se compadece de você. Ele sabe das suas dores. Ele sabe o que você sente, meus irmãos. Cristo é o conhecedor das nossas aflições. Cristo tem até mesmo a experiência da culpa pelo pecado e do pavor de enfrentar a ira do Pai. Quem nunca teve medo? Quem nunca teve medo daquele gosto horrível da culpa do pecado? Ele se tornou o pecado. Quem nunca teve medo de encarar o Pai? Ele teve. Ele sabe de todas as coisas, meus irmãos. Ele sabe. E sabe de uma coisa, meus irmãos? O poder dele é esse. Olha só, Ele é capaz de condoer-se. Mas, pastor, que Deus fraco. Não é, Ricardo? Que Deus fraco. Ele sofre. Mas Ele já subiu, pastor. Lá não tem pecado. No céu tem pecado? Não, por que Ele está se condoendo? Por que Ele sofre? Porque a gente sofre aqui porque tem pecado, não é? Sofremos porque a dor foi multiplicada, não foi? Por que Ele então está sofrendo? Me parece que Ele não é um Deus forte. Quando na verdade, meus irmãos, esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Cristo.
Esse poder ninguém na terra tem, mas que poder é esse? Meu irmão, você sofre porque é consequência do pecado. Cristo está na glória, Ele tem o poder de, sem ser afetado por nada, de criar, de sentir a dor num lugar onde não há dor, para você tê-lo ao seu lado. Ele cria a dor, Ele rememora a dor para te fazer companhia. Que poder é esse? Só um Deus Criador. Lá não tem pecado, Ele não é afetado, mas porque Ele te ama, Ele traz a memória para se compadecer de você. Esse é o coração maravilhoso de Cristo. Meus irmãos, e as promessas? E as promessas que nos fortalecem para conhecermos ainda mais o coração de Cristo. Porque Cristo subiu aos céus e você ainda acha que ficou sozinho? Não. O que Ele foi fazer ao subir aos céus? Veja a promessa dele. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Que tal outra promessa? Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo: Pai, eu quero a minha noiva. Pai, eu quero o meu povo. Pai, eu me compadeço até hoje por eles. Pai, eu intercedo por eles. Pai, eu estou sentado no trono branco, à sua direita, intercedendo pela Dona Irlene, pelo Vivinho, pela Ana, falando e orando com o meu espírito, com o seu gemido inexprimíveis. Ore para a minha noiva e ajude, porque o Senhor a ama através de mim. Pai, o Senhor me enviou porque o Senhor os ama. E é como se Jesus estivesse dizendo: Pai, eu não consigo viver sem a minha noiva. Jamais estarei tranquilo enquanto ela não estiver comigo. Pai, eu preciso dela. Quero um momento onde jamais seremos separados. Se ela não estiver comigo, nem o céu vai ser um lugar onde eu quero estar. É isso que Jesus está dizendo. Pai, eu quero eles comigo. Por isso, meus irmãos, que a morte de um cristão é a resposta do pai para o filho. Toma, filho, a sua noiva. Um cristão morreu. Quer saber se orações são respondidas? Olhe para a oração de Deus e de Cristo. Porque aqui Cristo está pedindo: Pai, eu quero o que o Senhor me deu. Um crente, quando morre, é a resposta de Deus para o filho: toma sua noiva. E o que ele está fazendo lá, enquanto está preparando o lugar? E nós aqui, como é que está? Tem uma diferença? Me ajuda a entender isso, para encerrarmos a nossa meditação. Estamos então sozinhos? Como eu já disse para vocês, não. Porque ele diz que o Consolador, o Espírito Santo, é enviado para nos consolar, para nos ensinar, para nos lembrar, para nos rememorar, para nos curar, para nos dar dons, para nos dar fruto, para nos colocar de pé. Ele é o Espírito de Cristo e nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho. Você quem? Você quem? Será que tudo isso é para todos? Você quem? Você que já se arrependeu dos teus pecados. Você que tem a fé e crê em Cristo Jesus. Você que ama essas Escrituras. Você que se relaciona com o Senhor.
de todo mundo, o Criador. E olha o que ele vai dizer. Você quer saber como anda a sua fé? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como é que anda a sua fé? Como anda os mandamentos do Senhor na sua vida? Como você tem se relacionado com isso? Meus irmãos, você não está sozinho. Você não está sozinho. E aí você precisa saber que o Espírito Santo fala com você. Quando um pastor prega o Evangelho, é o Espírito Santo falando com você. Quando um pastor prega a sua palavra fielmente, é Cristo falando ao seu coração, aos corações de pecadores, é Cristo falando com a sua amada. Quando você ora, é o Espírito Santo te levando à oração para que você possa ter uma conversa com Cristo. Cristo já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você, e que privilégio nós temos. Deus já sabe a palavra antes que ela saia, mas Cristo quer ouvir de você. E esse é o momento que o Espírito Santo te leva a ter com Cristo. Nós não estamos sozinhos. Você quer ser amado pelo maior amor que esse mundo já viu? Meus irmãos, Cristo não é um rapazinho que tem vergonha de uma cidade, ou da sua família, ou dos seus amigos. Ele foi e venceu para fazer lugar para nós por toda a eternidade. Jesus nos ama, Jesus se compadece de nós, Jesus, meus irmãos, entende os nossos problemas. Jesus se relaciona conosco. Por isso, meus irmãos, eu encerro aqui. Quando eu olho para o coração de Cristo, enxergo um coração inquieto. Um coração inquieto. Cristo não descansa enquanto os nossos pecados não forem removidos. Por isso que Ele intercede. Por isso que Ele intercede. Ele não descansa. A nossa condição leva a ira de Cristo, mas também o seu compadecimento. E por isso somos atingidos por seu amor. Ele olha, ele vai pecar de novo, não peca de novo, mas ele nos ama. Eles são falhos ainda, e o Espírito está lá para ajudá-los. Quando eu olho para o coração de Cristo, não há nada mais a não ser fortalecido, mesmo passando por problemas, anseios, aflições. Sei que Cristo sabe que estou passando. Eu sei disso, porque Ele suportou tudo para me aliviar, para preparar lugar. Isso tudo é verdade. Por isso que eu sei que Ele me fortalece. Quando eu olho para o coração de Cristo, eu sou motivado a não pecar. Não tem como não ficar constrangido com o meu pecado, com a minha vida, quando eu vejo um coração que fica inquieto, buscando mais do que eu a minha própria santificação. Então, quando eu olho um coração que se entregou por mim, eu não posso amar o pecado. E por último, quando eu olho para o coração de Cristo, eu enxergo um amigo. Mesmo passando por dificuldades, eu sei que é um amigo que nunca mais vai se esquecer de mim. Por quê? Porque Ele morreu por mim. Vamos orar, meus irmãos. Deus, obrigado, Pai, pelo coração compassivo de Cristo. Obrigado pelo coração de Cristo. Obrigado pelo amor de Cristo. Senhor, perdoa os nossos pecados. Deus, nos fortaleça a cada dia com Teu Espírito, para que possamos agradar a Deus Pai. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegou no momento mais